Olá, sou o pastor Dejalan Ramos e gostaríamos de falar hoje acerca dos perigos da adultização precoce. Eu gostaria de ler um texto bíblico em 1 aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Os perigos da adultização precoce. Nós estamos vendo uma das questões que hoje vem afetando a família moderna, é a questão da adultização precoce. As crianças estão tendo comportamentos como se fossem adultos. Cada vez mais cedo elas estão assumindo responsabilidades, estão disputando posições, elas estão com múltiplas competências. As crianças hoje estão desprotegidas e estão recebendo a influência de uma sociedade que exige seres perfeitos. Se nós estudarmos um pouquinho a história da criança, ou a história da infância, nós vamos observar que lá por volta do século XVI, ainda no período da Idade Média, as crianças eram vistas como adultas em miniatura. Ela era símbolo da força do mal, um ser imperfeito, esmagado pelo peso do pecado original. Ela ou simplesmente era um companheiro natural do adulto. A infância então era concebida apenas como um percurso para a vida adulta. Era uma visão muito negativa que se tinha da criança neste período. A criança então seria inacabado, a criança não tinha nada específico e original, a criança não tinha valor positivo. Com a chegada dos tempos modernos, a infância, a história da infância nos mostra que aconteceram diversas transformações no pensamento social em relação à família e também à infância. A partir do século XVI, começa a surgir na sociedade o sentimento e a ideia da infância. A criança que antes era relegada ao último plano passou a conquistar o seu espaço social. Desde então surgiram várias pesquisas que, de uma certa forma, fortaleceram o reconhecimento cultural das crianças. Dentre esses pesquisadores está Rousseau, que no século XVIII ele merece uma notoriedade em relação a essa questão dessas pesquisas e desses estudos. Se nós considerarmos a infância, então, nos dias de hoje, a ideia de infância, então, ela ressurge fortemente com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que muda a inserção e o papel social desempenhado pela criança na comunidade. No decorrer dessas transformações e também devido ao amadurecimento do pensamento social, a criança, então, ela passou a conquistar o seu reconhecimento na sociedade. Na segunda metade do século XX, a criança é considerada como o período, esse período a partir da metade do século XX, podemos dizer que é um período de legitimação do direito da criança. A criança deixa de ser uma criança adulto e passa a ser então um sujeito social. Mas é preciso destacar que junto com essas conquistas de reconhecimento que a criança alcançou nos tempos de hoje, a partir da metade do século XX, surgiram também determinadas condições que foram impostas à criança enquanto um ser social. A mesma sociedade que legitimou os direitos da criança, ela também usa do poder para manipulá-lo e também sujeitar às novas correntes da pressão social. Então, o cenário da criança de hoje, devido às diversas circunstâncias, aponta então para um caminho de desaparecimento, nós podemos dizer assim. O período da infância ele está desaparecendo. A criança passou a ter direitos, mas a sociedade pós-moderna está sujeitando a criança a determinadas práticas, atitudes que está contribuindo para o seu desaparecimento. Estou me referindo ao desaparecimento deste período da infância. Bem, por que a sociedade ela faz isso? Os reais objetivos da adultização precoce, na realidade, interesses econômicos. É fator inegável, sem dúvida alguma, que existem interesses econômicos por trás desta realidade. Se educar a criança para ser consumidores
e consumidores em potencial desde a infância, educar a criança para o consumo, para a submissão também de ideias. Então a nossa sociedade vai produzindo consumidores mirins que vão satisfazendo cada vez mais os desejos desse sistema que insiste em condicionar o verdadeiro sentido da infância simplesmente ao status, ao dinheiro e à mecanização. As crianças então estão sofrendo, estão sendo pressionadas a crescer de forma depressa. A criança tem que crescer rápido, quando na verdade deveria se respeitar todos os processos de desenvolvimento da criança. A criança precisa de tempo para crescer, sem ser pressionada para isto e, consequentemente, para assumir as responsabilidades de adulto. Bem, mediante isto, nós podemos, então, observar quais são as características, então, deste comportamento das crianças neste período de adultização precoce. Nós não podemos negar que a influência da mídia hoje é muito grande, né? A mídia tem contribuído enormemente para o fenômeno da adultização precoce. Grande quantidade de crianças entre 10 e 13 anos, especialmente meninas, que com consentimento dos pais estão muitas vezes saindo sozinhas, estão agindo como verdadeiras adultos. Você vê isso é comum em passeios, em shopping, lanchonetes, enfim. As pesquisas científicas também estão mostrando o fenômeno que as meninas estão menstruando mais cedo, o índice de gravidez indesejado vem aumentando consideravelmente. Nós vemos, por exemplo, algumas crianças que vão para baladas, enfim, com trajes como se fossem mulheres. Nesses locais são se acentuados normalmente roupas sensuais, maquiagem acentuada, salto alto. As posturas, né, normalmente dessas crianças, elas tentam simular, imitar o comportamento adulto. As crianças também estão tendo hoje mais autonomia para comprar, para pagar suas contas, para ir aos seus encontros. Ou seja, as crianças então ficam livres, inclusive, para namorar. Muitas mães, inclusive, que tiveram uma educação rígida, hoje estão sendo, inclusive, coniventes com tais atitudes. Procuram muitas vezes se realizar e afirmar nas atitudes dos filhos. Aqueles que não puderam ter na infância procuram se firmar, procuram então se realizar nessas atitudes das filhas. Então, por outro lado, as crianças então se tornam astutas, as crianças se apropriam das vantagens que foram concedidas a elas, que elas receberam, e passam a usar inclusive de autoridade sobre os pais. Impõem os seus direitos e disseminam essas situações que nós estamos citando, né? Bem, isso é realmente muito perigoso. Esse perigo da adultização precoce, ele vem se acentuando de uma forma muito grande. Quais são as consequências disso, né? Bem, a infância ela tem necessidades, a criança ela tem necessidades, ela tem papéis a desenvolver na infância que é fundamental para o seu processo de construção da sua personalidade adulta. Deus ele faz tudo bem e faz tudo no seu determinado tempo. Em Eclesiastes 3:1, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Quem idealizou o ser humano e o processo da infância foi exatamente Deus. Deus ele idealizou a fase da infância com as suas características, com seus comportamentos, com seus relacionamentos que são peculiares. A criança então deve ter prazer na realização destes papéis infantis. Aqui estão os brinquedos, o lazer, aqui estão as histórias, o vestir. Que isso deve ser assim, né? Porque Deus programou para que fosse assim, Deus idealizou que fosse assim. A criança precisa ser amada, precisa ser ouvida, precisa de atenção, de compreensão, ela tem necessidades, ela tem anseios nessa área infantil que precisam ser atendidas. Jesus mostrou uma certa feita, isto podemos afirmar, colocando a criança no meio. A criança deve ser o alvo, por exemplo, da atenção das pessoas. Deus valoriza todas as fases da nossa vida e com a infância não é diferente. A criança ela é meiga, a criança perdoa com facilidade e nós não temos o direito de violar a natureza da criança.
Quando nós violamos a natureza da criança, nós estamos desconsiderando a obra do Criador. Foi o Criador que criou, que idealizou o ser humano com todas as suas fases. Se nós então desconsiderarmos isso, nós estamos desconsiderando o próprio Criador. As crianças perdem a inocência porque entram no mundo dos adultos, participando de conversas impróprias, de programas indevidos. As informações para elas não acontecem de forma esclarecedora, as mensagens muitas vezes já vêm prontas e os infantes não sabem como lidar. O fenômeno, inclusive, da adultização tem prejudicado a emoção das crianças. Elas ficam confusas no seu desenvolvimento psicológico. Elas não estão preparadas para lidar com determinada situação, porque elas estão ainda em processo de formação, passando por um processo de caminhando para o amadurecimento, em processo de formação do seu aspecto psicológico. E nesse momento, então, elas ficam verdadeiramente confusas. Os questionamentos delas são muitos. Elas então passam a desenvolver diversos papéis. Elas são invadidas por necessidades que não são próprias da sua infância e nesse momento a sua personalidade ela é comprometida. A criança então é inocente, ela não é isenta da natureza adâmica, ela vai chegar na idade da razão, ela é sujeita a situações de proibições ou de elogios, ela vai aderindo ao comportamento certo ou errado, isso vai depender da criança. A estutice está ligada ao coração da criança, diz Provérbios 22:15. Então, o fenômeno da adultização precoce está sendo hoje muito comum na nossa sociedade. As redes sociais, a mídia, de uma certa forma, tem contribuído muito para isso. Os videogames, os filmes, a internet tem contribuído para este fenômeno. Também o sistema educacional, às vezes os pais relapsos. Diante tudo isto entra um elemento fundamental. Qual é a importância, então, do ensino bíblico? Qual é o papel da igreja nessa situação? Bem, a igreja tem um papel a desempenhar, ela deve cuidar para que a criança tenha os seus direitos respeitados, cada faixa etária. Isso é um elemento também teológico, porque é considerar Deus como Criador de todas as coisas. A igreja, portanto, ela deve promover palestras, através de aconselhamentos também. A escola dominical ela tem um valor muito grande, um papel a desempenhar. As professoras de escola dominical devem falar acerca deste fenômeno, a conversar com os pais, fazer reuniões. Os sermões da igreja, as mensagens, as homilias devem abordar também esta questão. As redes sociais devem abordar também. Devemos inculcar o ensino bíblico na mente dos pais e das crianças para que cada faixa etária seja respeitada. É possível reverter este quadro? É possível sim, em nome de Jesus, isso é perfeitamente possível. Aplicando a palavra de Deus, usando o poder regenerador e transformador do Espírito Santo e mostrando a verdade de Deus através das Escrituras, isso é perfeitamente possível mudar. Portanto, que nós possamos relembrar isso que o apóstolo Paulo disse, que eu li no início desta mensagem, desta gravação. Quando ele era menino, ele discorria, ele falava como menino. Isso mostra que cada faixa etária deve ser respeitada e deve ser considerada. Que nós venhamos a considerar este elemento que vem hoje de forma muito presente nas famílias, um grande problema que vem se instalando nas famílias modernas, que é o fenômeno da adultização precoce. Que nós, como igreja, possamos ter uma atitude firme e que possamos combater os males do presente século, de forma bíblica, coerente, de forma apologética também. Que Deus nos abençoe.